bem, fico muito contente. Obrigado pelo vosso cuidado. Façam o mesmo, está bem? Está certo? Gente jovem, então nós hoje, A copiar o link. porque amanhã iremos celebrar, se Deus quiser, 1 ano desde que pegávamos das malinhas e íamos então até à Escócia, com passagem por Frankfurt e depois fomos então até à Escócia e agradecer novamente a muitos de vocês que já tiveram a oportunidade de nos enviar aqui fotografias a recordar, porque eu acho que recordar faz bem, sobretudo nesta altura do campeonato, costuma dizer, nesta altura da Covid-19, recordamos aquelas viagens que nós já desenvolvemos e que nos fez, obviamente, tão felizes. Pois nós, não escondo que para mim falar da Escócia é algo de muito especial. Isto porque parte das minhas raízes estão lá guardadas então na Escócia, no país dos Pictos, no país do whisky, dos kilts, dos clãs e também das gatas de foles. E, por que não dizer, do monstro do Lago Ness, apesar de nunca ninguém alguma vez ter encontrado esse dito monstro, não é? No entanto, faz parte, obviamente, da tradição oral e da magia da própria Escócia, quando nós falamos não só, por exemplo, do monstro do Lago Ness, mas também dos vários castelos assombrados que povoam a paisagem das terras altas da Escócia, como, por exemplo, esta aqui em Island Dunen, perto do Lago Shiel, digamos assim, na costa ocidental da Escócia, muito perto das chamadas Ilhas Hébridas e da ilha, uma ilha também muito bonita, que é a ilha de Skye, que onde um dia voltarmos lá outra vez à Escócia, vale a pena vocês visitarem então a ilha de Skye. Então, começando então pela própria matéria propriamente dita, a verdade é que a Escócia faz parte atualmente do Reino Unido. Faz parte, em termos territoriais, obviamente, da Grã-Bretanha, faz parte do Reino Unido e digamos assim, que é parte setentrional, então, do no Reino Unido, quando um dia Jaime VI da Escócia se tornou também Jaime I de Inglaterra e que, efetivamente, vai então transformar estes dois reinos num só. No entanto, a história da Escócia, por isso é que nós não podemos dar apenas uma aula sobre a Escócia. Esta matéria vai nos levar pelo menos por 2 ou 3 aulas para além desta. Para além desta temos mais duas aulas, porque efetivamente é uma matéria extremamente densa, já que é um país com uma enorme riqueza natural e paisagística e material também, e é, no ponto de vista turístico, dos países mais visitados em todo o mundo. E a realidade é que nós podemos dizer que a história, que o património da Escócia, a Escócia é o país dos escotos, como eles chamaram os romanos, porque antigamente a Escócia não se chamava Escócia, chamava-se Caledónia, e foram os romanos, quando invadiram então a Bretanha, que criaram este nome Escócia. Porquê? Porque na Escócia havia um povo, os escotos. Então daí que os romanos, para identificarem este país, se chamaram então o país dos escotos. E depois, com a corruptela da língua, virá então a conhecermos então como a Escócia. Como a Escócia. A verdade é que pela Escócia passaram vários povos. Passaram os caledónios, passaram os pictos, que efetivamente eram um povo bastante aguerrido, passaram também os celtas, os romanos e os saxões. Para ser sincero, os pictos eram um povo celta. Passaram os romanos e depois mais tarde o povo saxão, que depois conquistou todo o território e fez frente aos povos do lado inglês, nomeadamente os anglos e depois os normandos. Então, num ponto de vista muito próprio e muito rápido, podemos falar assim um bocadinho da história da Escócia. Aqui temos uma paisagem muito gira e que efetivamente nos recorda o mais mágico a Escócia tem. A Escócia está dividida em duas terras. As terras baixas, onde ficam as cidades mais importantes, como por exemplo Edimburgo,
Glasgow, Aberdeen, entre outras cidades. E depois temos as terras altas da Escócia. As terras altas, onde, para além das terras altas, para além das maiores montanhas que podemos encontrar, efetivamente, então, na Escócia, podemos também encontrar vales, chamadas charnecas, onde devemos passar rios de água por todo o lado. E o coração das Highlands é atualmente um parque nacional, que é o Parque Nacional das Cairngorms, onde, por exemplo, vocês podem encontrar a célebre vaca escocesa, a vaca peluda escocesa, que tivemos a oportunidade de conhecer, as vacas peludas escocesas, mas também podem encontrar facilmente veados e as renas. As renas, que por acaso são um animal endémico da Escócia, mas durante muito tempo esteve extinto, até que nos anos 50 o governo britânico achou por bem introduzir novamente a espécie das renas então na Escócia, e que vocês então ainda hoje podem então encontrar ao ar livre, completamente à solta, completamente no ambiente natural, essas renas, as renas então no Parque Nacional de Cairngorms. Para além disso, temos aqui uma paisagem, e sabem que eu gosto muito de explorar o bom que a fotografia nos pode trazer, porque já lá dizia Confúcio, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Temos aqui uma imagem que não é das terras altas da Escócia, é de uma ilha, mesmo junto à Escócia, na vertente ocidental, que é a ilha de Skye. A ilha de Skye. E é uma ilha lindíssima, também com uma paisagem extraordinária, que vale a pena um dia vocês descobrirem. Mas claro que para isso teriam que ser pelo menos 10, 12 dias, para não dizer 15 dias, se quiséssemos então descobrir todo o património da Escócia. Claro que nós, aqueles que já foram à Escócia, no ano passado, já tínhamos uma vantagem. Grande parte do património já tínhamos visto, bastava agora procurar então todo este território mais ocidental da Escócia e ainda mais a norte, nomeadamente as regiões de Sutherland, que também são muito giras, ou as típicas ilhas escocesas, como são as Hébridas e as Órcades. São dois arquipélagos de ilhas que se encontram à volta da Escócia, nas Hébridas na costa ocidental e as Órcades a norte da Escócia. Mas digo-vos, é uma magia. Aqui temos um dos típicos castelos escoceses, o castelo, neste caso, de Highland Union, por exemplo. Temos aqui o castelo de Verres, que fica no norte da Escócia, que era a terra ancestral do clã Mackay, do qual a minha família descende, pensando obviamente na publicidade, e obviamente que nós, quando falamos da Escócia, falamos também de heróis míticos, que, por exemplo, o cinema imortalizou, desde logo figuras como William Wallace, que vocês conhecem por causa de um filme chamado Braveheart, com Mel Gibson, em que falou efetivamente da vitória dos escoceses contra os ingleses. Numa célebre batalha, a batalha de Stirling. O castelo de Stirling, que ainda hoje é visitável e que alguns de vocês tiveram a oportunidade então de visitar comigo há um ano atrás. E também Rob Roy. Rob Roy era uma espécie de Robin dos Bosques, entre aspas, escocês, Rob Roy McGregor, que um dia vingou, digamos assim, um ato de violência contra a sua família e vingou com as suas próprias mãos. Esse filme, Rob Roy, até foi protagonizado por um ator espetacular, Liam Neeson. Se procurem na internet, Rob Roy, que efetivamente é um filme muito interessante. E esses personagens, claro, enverdavam aquela que é a roupa mais típica da Escócia, que é o kilt. Enganem-se, aqueles que pensam que o kilt é uma saia, não é, porque é, digamos assim, uma parte de uma vestimenta que se utilizava por todo o corpo, e só a partir do século XIX é que se modernizou, padronizou a criação dos quilts como nós hoje conhecemos, que é uma roupa em fazenda muito grossa, que é trespassada de lado e presa por tiras de couro e por um cinto. E à frente é utilizado uma pequena bolsa
uma pequena bolsa que nós chamamos de Sporran. Pequena bolsa. E aquelas bolsas que vocês veem nas férias de verão, que as pessoas usam, digamos que são inspiradas nesses antigos Sporran, está bem? Cuja pele era feita de pele de cavalo. E quando não havia pele de cavalo, usava-se pele de veado. Por exemplo, pele de veado, pelo do veado. Está bem? E claro está, um instrumento que todos vocês hoje em dia conhecem e identificam a Escócia como, não é? Que é a gaita de foles. Mas se eu vos disser que a gaita de foles não é originalmente escocesa, estou obviamente a dar uma grande surpresa, mas é uma grande verdade. Ela é provavelmente originária da Turquia, a gaita de foles. E provavelmente terá chegado primeiro à Península Ibérica, e há quem diga que terão sido os galegos ou os astures a levar a gaita de foles para as Ilhas Britânicas. Se é verdade ou não, não faço a mínima ideia. Certo é que a história ainda hoje procura buscar a origem real, então, das gaitas de foles. De onde é que vem? Porque nós encontramos gaitas de foles, por exemplo, no Egito, encontramos na Turquia, encontramos, por exemplo, na Palestina. Logo, provavelmente, então, a gaita de foles poderá não ser original da Escócia. Posto isto, nós então temos aqui então um mapa dos principais, dos clãs históricos da Escócia. A Escócia, só muito mais tarde, é que se tornou, através de um rei chamado Robert Bruce, é que se tornou finalmente um Estado unificado. Até então, a Escócia era organizada por clãs. E os clãs mais fortes criavam pequenos reinos. Então vocês têm aqui uma manta de retalhos, parece quase que 1 quilo, uma manta de retalhos de clãs. Sabem que os clãs mais conhecidos eram o clã MacLeod, o clã Mackenzie, o clã Mackay, que é de onde vem um dos reinos mais antigos da Escócia, o clã Gordon e o clã Campbell e o clã Bruce. Eram os clãs mais conhecidos da Escócia. E obviamente que a Escócia, como eu vos disse, para além daquelas paisagens que vos mostrei há bocado, das terras altas, para além do património cultural edificado, como são os castelos, os palácios, as igrejas, também é o seu património material, as suas tradições essas que ainda hoje subsistem, e que todos os anos, ali pelo verão, existe um festival, que é o Festival de Artes da Escócia, nesse caso de Edimburgo, que é o maior festival de artes de todo o mundo. E de lá se destaca o chamado Festival Tattoo, que é um festival de bandas militares que acontece todos os anos num recinto que é construído para o efeito junto ao castelo de Edimburgo. Vocês viram montagem dessas mesmas bancadas. Está certo? Dessas mesmas bancadas. Este ano, lamentavelmente, não haverá Festival Tattoo. Já desde há muitos anos, o Festival Tattoo foi renovado nos anos 60 e será o primeiro ano que esse festival não se irá organizar. Para além desta festa de artes, que é obviamente uma coisa mais recente, todos os anos, a partir da primavera, as terras altas da Escócia vêm a ser desenvolvidos, vêm a ser realizados as chamadas as festas ou os jogos tradicionais das Highlands, onde vocês, por exemplo, veem este, que é o atirar o tronco, em escocês é tossing the caber, para ver quem é que consegue mandar um tronco de madeira o mais longe possível. Para além disso, outro jogo importante é o tosquiar as ovelhas, por exemplo, atirar a massa, por exemplo, o jogo de puxar a corda, grupos
de homens e mulheres de um lado e do outro tentam puxar a corda a ver quem é que cede primeiro. Está bem? E claro, também, obviamente, concurso de bandas, de gaitas de foles e também de grupos de dançares. É efetivamente muito interessante então esta tradição imaterial que podemos então conhecer na Escócia. Na Escócia temos então, por exemplo, aqui a imagem então do Festival Chachu, o Festival Militar, de bandas militares, e vemos então aqui imagens também das festas dos jogos tradicionais das Highlands. Certo é que a Escócia, inserida obviamente no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, o Reino Unido tem atualmente 31 bens classificados pela Unesco como Património da Humanidade. Não esqueçam que esta cadeira se chama Património Mundial e Turismo Cultural. A nossa matéria parte sempre do quê? Parte sempre dos bens classificados pela Unesco como Património da Humanidade a partir da Convenção de 1972. Então, só pelo Reino Unido, nós temos então 31 bens classificados como Património da Humanidade, para além, obviamente, dos territórios ultramarinos britânicos também. Então, a lista de bens da Unesco contém, obviamente, bens por todo o Reino Unido, e onde destacam também alguns na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, 2 pelo menos. E depois temos ainda 5 na Escócia, 3 no país de Gales, 1 ainda na Irlanda do Norte, e em territórios ultramarinos, como sendo as Bermudas, a Gibraltar, as Ilhas Pitcairn ou ainda de Santa Helena. Pronto. Continuando então. E ainda das Ilhas Pitcairn, fica muito perto da Ilha da Páscoa, e ainda Santa Helena. Então, obviamente que os primeiros sítios que foram classificados no Reino Unido como Património da Humanidade foram, por exemplo, o Stonehenge, o famoso Círculo de Pedras, a Calçada do Gigante, na Irlanda do Norte, que é algo extraordinário, os castelos e muralhas do rei Eduardo I, entre outros, por exemplo, e ainda o desfiladeiro de Iron Bridge. Tudo isto, bens, neste caso, não se encontrando na Escócia, fazem parte então da lista de bens classificados pela Unesco em todo o Reino Unido. Esta é a Calçada do Gigante, que isto é uma estrutura geológica natural, feita pela Mãe Natureza, e que ainda hoje é alvo de grande ainda hoje fazem então parte dessas características então das costas das Ilhas Britânicas. Temos até, por exemplo, aqui o Castelo e Catedral de Durham, mas aquilo que nos puxa mais hoje, propriamente dito, é a Escócia. A Escócia. Damos um bocadinho aqui para a frente. Isto depois vocês na internet podem ver um bocadinho mais desta informação. Bastante escrever Tudo Santos Património Mundial, Escócia, e vocês poderão ver um bocadinho mais desta matéria. E depois, eis-nos que chegamos aqui, por exemplo, a um desses bens classificados pela Unesco na Escócia, que é Ponte Forte. Fica muito perto da capital da Escócia, Edimburgo. Portanto, temos aqui alguns desses bens. Por exemplo, temos aqui, por exemplo, St. Kilda, que fica também numa das ilhas ao largo da Escócia, e que são, digamos assim, o único património mundial de origem mista. O que é que quer dizer com isto? Para quem não perceba muito destas questões da classificação do património mundial, nós temos três formas de classificação do património mundial propriamente dita. São o património cultural edificado, o património natural, e depois temos o património misto, que junta natureza com intervenção humana na paisagem. Está bem? Por exemplo, as vinhas da Ilha do Pico são disso, por exemplo. Claro que depois tínhamos falado de uma quarta, que é o património imaterial ou intangível. São as tradições,
a gastronomia, entre outros. Está bem? A realidade então aqui é que temos então aqui vários bens. Neste caso temos aqui um que é o património de Liverpool, neste caso no Reino Unido, e que infelizmente atualmente já não é. Porquê? Porque os britânicos, o povo de Liverpool achou por bem aumentar o porto de Liverpool e destruir a velha cidade pescatória, acabando assim, obviamente, por destruir um bem incalculável e universal, como sendo então a antiga vida pescatória de Liverpool. Então, são coisas que às vezes o dinheiro obriga. Não é? Então, no que respeita então à Escócia propriamente dita, para além deste património de St. Kilda, como eu disse então é St. Kilda, há quem chama também St. Kilda, temos ainda mais 4 bens classificados pela Unesco e ainda 2 em processo de classificação. São eles, por exemplo, St. Kilda, a cidade velha e a cidade nova de Edimburgo, que nós felizmente tivemos então a oportunidade de explorar bastante. O neolítico das ilhas Orkney, ou Orcades, nós a conhecemos, por exemplo, temos aqui, por exemplo, St. Kilda, lindíssimo, parece Avalon. Só quando vê esta imagem faz lembrar logo as histórias do rei Artur e os cavaleiros da Tábua Redonda. É algo de verdadeiramente enigmático. Hoje em dia é sobretudo utilizado para turismo. Está bem? Por exemplo, olhem, imaginem vocês alugarem uma casinha destas e passarem aqui um bocadinho, umas férias. Meus amigos, temos aqui apenas um senão, é que nunca passa dos 13 graus. Está bem? Se vocês estiverem a pensar numas férias com sol e calor, fiquem por Portugal, que ficou muito bem. Está bem? St. Kilda, que fica então aqui nas ilhas Orkney, aqui no norte, enquanto que as Hébridas ficam aqui na costa ocidental. Bem, as Orcades. Está bem? Pronto. Então, o arquipélago que então pertence ao National Trust for Scotland, que é uma espécie de Ministério da Cultura e da Preservação do Património na Escócia. Ora bem, temos a cidade velha de Edimburgo, como vocês sabem, ela está dividida em 2 partes. Esta é a Princess Street, né? Vocês se lembram? O nosso hotel, por exemplo, ficava aqui atrás. Aqui fica o Hotel Balmoral, e aqui fica então o chamado Centro Astronómico. Centro Astronómico aqui, que nós tivemos a oportunidade aqui de ver uma espécie de uma reconstituição do que seria o Parthenon. Correto? Pronto, aqui então, muito bem toda essa zona. Exatamente. E depois, aqui ao lado fica a estação de comboios de Waverley. Não é? E depois até atravessamos para depois ir ali a um barzito, que é o Greyfriars. Não se lembram do Greyfriars? Ainda se recordam? Sim. Quando que até tinha aquele cãozinho num pedestal. Viajar faz bem. Com o nariz todo gasto. E o pessoal pôr a mão no nariz. Recordam-se? Concordo. Isso é que é importante. Então aqui, a cidade velha de Edimburgo, onde se encontra os famosos jardins de Princess Street Gardens, né? Onde, por exemplo, onde é realizado então o mercado de Natal de Edimburgo. Então aqui, obviamente que esta cidade velha, depois temos a cidade nova, que foi construída, digamos assim, no período georgiano, vitoriano e georgiano, enquanto que a cidade velha essa está mais relacionada com a parte tardia da Idade Média, da Idade Medieval e com o Renascimento. Então, a cidade velha que uma extremidade então da cidade velha fica então o castelo de Edimburgo. E ainda uma das principais artérias, a Milha Real. A Milha Real, que é aquela rua que vocês veem do castelo de Edimburgo, começa a descer e vem várias ruas, chama-se Royal Mile, são várias ruas, onde vocês, por exemplo, passaram pela Catedral de St. Giles. A Catedral de St. Giles foi aquela primeira igreja que nós visitamos quando chegamos a Edimburgo, e onde tem, por exemplo, cravado no chão um coração que é o Heart
ao Midlothian, que até existe um hábito muito saudável, que é o cuspir para cima desse coração. Ainda se lembram? Nós Vamos! Nós cuspimos, claro. Esse coração é uma coisa um bocadinho esquisita, mas pronto. E depois ali junto à Catedral St. Giles, vocês veem também ali uma espécie de um pelourinho com o unicórnio, que é o símbolo da Escócia. O símbolo da Escócia. E isso é uma Royal Mile, por exemplo, que é o que dá a dignidade do município, então, a essa cidade. Depois, claro, temos então praças. Vocês, por exemplo, ali junto a St. Giles, viram vários tocadores de gaita de foles, por exemplo, e onde ficam, digamos assim, as lojas mais antigas de Edimburgo. Essa Royal Mile termina onde? Termina junto ao Palácio de Holyrood, que é o palácio, a residência oficial do monarca britânico na Escócia. E junto e ao lado do Palácio de Holyrood, que vocês tiveram a oportunidade de lá estar, fica o Parlamento da Escócia. O Parlamento de Holyrood, que foi desenhado pelo arquiteto catalão Miralles. Todas essas histórias então tivemos a oportunidade de ver. Reparem então aqui fica então a parte velha da Escócia, de Edimburgo. E aqui em cima fica um antigo vulcão, não esquecendo que também o Castelo de Edimburgo encontra-se no alto de um antigo vulcão, de um vulcão extinto há milhares de anos. E aqui fica então outro local, um ermo espetacular, que se chama-se Arthur's Seat, não é? O trono de Arthur, e que tivemos também a oportunidade de visitar, e que tem uma paisagem espetacular, não só para a cidade velha e nova de Edimburgo, mas também para o Mar do Norte. Edimburgo fica muito perto do Mar do Norte. Então aqui, se nós abandonamos a cidade velha, aí nos entramos na cidade nova. Nós aqui temos aqui um mapa. Não é moderna. Claro, não é moderna. Quando nós falamos da cidade nova, quando nós falamos da cidade nova, é cidade construída no tempo da Rainha Vitória. No tempo do rei Jorge, por exemplo, tá certo? E do rei Eduardo VII, correto? Pronto. E que, se vocês repararem, Professor, essa fachada faz qualquer coisa aqui em Porto. Não, se vocês olharem aqui para estes arcos, parece a feitura inglesa, não parece? Aqui no Porto. Hospital de Santo António. Hospital de Santo António. Muito bem. Pois, porquê? Porque o Hospital de Santo António é contemporâneo em termos de época histórica destas construções. E depois muitos de vocês até perguntavam, professor, caramba, ninguém lava aqui os edifícios. Temos aqui edifícios tão pretos aqui. Isto é porquê? Isto era por causa da fuligem das lareiras. Era do carvão das caldeiras. Do carvão das caldeiras. E é muito difícil limpar para além de ser difícil, hoje em dia é típico. E recorda-nos, obviamente, a Revolução Industrial. Não esqueçam que a Revolução Industrial Britânica começou aqui na Escócia. Está bem? A invenção da máquina a vapor deve-se a um escocês. Está bem? Deve-se a um escocês. Está bem? Então, a Cidade Nova, que foi construída entre 1765 e 1850, está bem? Edifícios de caráter neoclássico do período, então, de Georgiano, Jorge I, Jorge II, e depois, mais tarde, com a Rainha Vitória. Está bem? Está certo? Então, temos aqui a Cidade Velha e a Cidade Nova. E aqui fica os Princess Street Gardens. Está bem? Princess Street Gardens. Correto? Aqui fica, obviamente, fica Arthur Seat, Holyrood, entre outros. E então aqui fica a Royal Mile. Aqui fica o Castelo de Edimburgo. A Royal Mile por aqui fora vai dar então a St. Giles. Então, e aqui a parte nova, então, da
da cidade de West End, que é mais então onde ficam bairros e tudo isso, bairros sociais e tudo isso. Está bem? Por exemplo, temos aqui então o coração neolítico das Ilhas Orkney, onde viveram povos pré-históricos e onde aqui construíram então as suas casas cobertas por colmo e erva. Também as casas em Skarbray, é? Também no coração neolítico das Orkney. As Orkney, como vos disse, então, fica aqui no alto, mesmo aqui no alto, mais um bocadinho chegamos às Ilhas Faroé, entre outras, também as ilhas ali no Mar do Norte. Ali também o New Lanark, que tem a ver com a Revolução Industrial, e a Muralha de Antonino. A Muralha de Antonino, nós hoje em dia falamos muito da Muralha de Adriano, mas a realidade é que é aquela que mais bem se preserva, mas houve também uma muralha mandada construir por Antonino Caracalla, a maioria dos investigadores dizem, e que dividia então a terra dos Pictos da região do território conquistado pelos romanos. Então temos aqui New Lanark, onde foi fundado em 1786, para construir moinhos de algodão e habitações para os trabalhadores das fábricas. E, obviamente, aqui depois apareceu aqui então Richard Arkwright, que aproveitou o poder da água fornecida pelas cascatas do rio Clyde, criando uma das primeiras centrais hidroelétricas do mundo. Uma das primeiras centrais hidroelétricas do mundo, o rio Clyde. Temos então aqui a imagem então, de New Lanark, a sul de Edimburgo, nas chamadas fronteiras da Escócia, as Scottish Borders, entre a Inglaterra e a Escócia. Até é visto lá uma terrinha muito bonita, que o vosso professor viveu lá durante alguns anos, chamada Peebles. Então, também nota aí no caderno e procura então Peebles, Scotland, que é um sítio muito giro, muito típico. Olha, é ótimo para vocês passarem o seu Natal. De vez em quando nevava lá em Peebles, e então é muito, muito giro. Vale muito bem a pena. Uma pessoa tinha que às vezes sair pela janela, porque a porta não abria de tanta neve. Era espetacular. Está bem? Pronto. Então, New Lanark. Está bem? Que nos remete então para o advento da Revolução Industrial Britânica. E a Muralha de Antonino, que era feita de turfa e pedra, que agora só resta um bocadinho desta muralha, que ela foi denominada em homenagem ao imperador de Antonino Caracalla, que coordenou a sua construção. É a segunda das duas fortificações romanas construídas na Grã-Bretanha, a primeira sendo a Muralha de Adriano, e depois esta, a de Antonino, à medida que as legiões romanas iam ganhando mais território para norte. Território para norte. Tá bem? Vocês depois, se quiserem saber um bocadinho mais, clicam aqui no YouTube, neste link, e podem conhecer um bocadinho da história, tá bem? E em que esta muralha estendia-se por 63 km desde o estuário do rio Forth, a norte de Edimburgo, na costa oriental da ilha, no Mar do Norte, até ao estuário do rio Clyde, onde passam os típicos canais escoceses, que hoje em dia foram todos restaurados para poder desenvolver uma navegabilidade e até ter lá um engenho espetacular, que é uma espécie de um elevador, em que vocês podem de barco entrar nesse elevador e ele liga-vos a um canal que está numa cota mais alta, mais ou menos como faz as eclusas nas nossas barragens do Rio Douro, correto, meus amigos? Então, o ponto forte é efetivamente o expoente da cultura do ferro na Escócia. Exatamente como são a nossa ponte Luís I ou a ponte Maria II, não é? Dona Maria Pia, peço desculpa, Dona Maria Pia, ou ainda a ponte Eiffel em Viana do Castelo, e que fica muito perto de Edimburgo e que cruza o estuário do rio Forth. O estuário do rio Forth, que é uma espécie quase que de um fiorde, já que a água salgada entra muito na baía, a norte de Edimburgo, e que efetivamente cria ali uma espécie de um mini fiorde
esta ponte que na altura tinha os maiores vãos de ferro do mundo. Nós passamos Foi aí, aberta nós em estamos ao lado. 1890. Diga, nós passamos ao lado. Exatamente, nós vimos o ponto forte à direita. Quando íamos em direção às terras altas, é Inverness. Não é? Pronto, continua então a ser uma das maiores pontes, mas como estavam em obras as estradas lá, foi muito complicado passarmos por lá. Está bem? E continua a ser uma das maiores pontes entrelaçadas em Consola. Porque em Consola? Porque ela foi construída em bocados, por consolas. Estão a perceber? Por consolas, uma de cada vez. Está bem? Para transportar passageiros e cargas. Está bem? Obviamente que a sua estética é resultado, então, de uma exibição direta, sem adornos dos seus componentes sociais. Hoje em dia, claro, puseram luzes para tornar isto muito mais dinâmico. Estão a ver aqui a Ponte Forte. Ela agora é mais histórica, passa aqui o comboio, atualmente, e agora existe uma nova ponte, não é? Que liga, então, a cidade de Fife a Edimburgo por comboio. Está bem? Por comboio. Está certo? Aqui então vemos aqui, então, uma antiga locomotiva, este provavelmente é uma imagem mais recente, não é? Porque aqui é o nosso amigo Flying Scotsman, que é uma das viagens mais bonitas que vocês podem fazer históricas em comboio na Escócia. É lindíssimo o Flying Scotsman. Ou ainda tem depois outra viagem de comboio histórico muito gira, que é o The Jacobite, que fica nas terras altas e que efetivamente então são verdadeiros passeios, verdadeiras viagens, não são baratas, mas são riquíssimas no que diz respeito à paisagem e à descoberta das terras altas da Escócia. Temos aqui algumas imagens então aqui da ponte, que é composta por 54 mil toneladas de chapas de aço laminadas. Está bem? Para vocês verem então a dinâmica e a força que esta ponte efetivamente tem. Não me querendo obviamente alongar muito desta matéria, ela foi classificada como património da humanidade no ano de 2015. E claro que uma imagem como uma visita então vale mais do que 1000 palavras, e podemos ver então aqui, por exemplo, uma imagem da altura da sua construção. Reparem que a ponte então foi feita em Consola, no próprio rio. Ela foi construída no próprio rio, e cada consola foi sendo construída ao mesmo tempo no próprio leito do rio Forte. Está bem? Então aqui algumas imagens. Está bem? Algumas imagens. Obviamente que teremos muito tempo para falar sobre Edimburgo, mas agora eis-nos adentrarmos então nas terras altas. Eu, por acaso, nesta minha apresentação, não tenho a imagem da nossa viagem, essas guardei-as para a semana, porque é a partir do dia 5 de junho, se a memória não me falha, obviamente, que nós começamos a nossa viagem, e esta é quase mais como introdução, exatamente igual àquela que fizemos no ano passado, para que vocês conhecessem um bocadinho mais, então, aquilo que iríamos visitar. Então, como eu vos disse, o território escocês é dividido em duas grandes regiões. As terras baixas, feito mais, ou seja, à base de planícies e de foz de rios e de um ou outro reentrância mais alta, como podemos encontrar, por exemplo, ali em Edimburgo, mas, por exemplo, temos as terras onde estão então as 4 mais importantes cidades da Escócia, que são Glasgow, Edimburgo, Dundee e Aberdeen. Enquanto que nas terras altas da Escócia, onde fica, digamos assim, os montes mais altos, onde se destaca o Ben Nevis, e onde ficam então os lagos, os típicos lagos escoceses, como por exemplo o Lago Lomond, ou o Lago Ness, ou ainda o Lago Shiel, que são os lagos mais importantes então das terras altas. Ao nível de cidades, apenas 2 cidades se destacam, que são Inverness e Fort William. Aqui a norte fica uma cidade mais pequenina, que é a cidade de Tongue, que também é uma cidade muito pequenina em relação às demais.
mas são as cidades mais importantes no que diz respeito às terras altas da Escócia. Nas Lowlands, então, no sudeste escocês, ficam então Glasgow, Edimburgo, Stirling, Dundee e Aberdeen, por exemplo, mas onde nós podemos então ver estas paisagens bucólicas, tranquilas, como por exemplo temos então Stirling, onde se destaca o célebre monumento, para além do castelo, o célebre monumento a William Wallace. William Wallace, então, um escocês que juntou os vários clãs e ajudou a derrotar os ingleses contra os ingleses, então, na Batalha de Stirling. Aqui temos então aqui algumas paisagens, também das Lowlands, com alguns pequenos lagos que podemos visitar, e depois aí já começamos, vemos aí a típica ovelha preta e branca da Escócia, que tivemos a oportunidade então de conhecer também, e depois temos obviamente as terras altas, de onde a própria ilha Skye também se faz parte, não é? No noroeste, são muito pouco povoadas, são territórios inóspitos e que no inverno efetivamente faz um frio tremendo, e que não é fácil então deambularmos então ou sequer vivermos então neste território. E depois quando houve no século XVIII, século XIX, as chamadas Highland Clearances, então este território ficou ainda mais ao abandono. O que é que são essas Highland Clearances? Foi a expulsão por parte do governo britânico, a expulsão de muitos cidadãos, de muitos povoados escoceses, para que esses territórios pudessem ser ocupados por pastagens. Então as pessoas foram obrigadas a deslocarem-se para as cidades e abandonarem os seus terrenos nas terras altas. Formação acho dos que esta imagem landlords, não foi, professor? Diga, por favor. A formação dos landlords. Exatamente. As landlords. As Highland Clearances. Exatamente. Obrigaram-nos a sair então dos territórios, e então, efetivamente, então, passaram então a... Diga? Coincidiu com a Revolução Industrial e com o êxodo para as cidades, não é? Exatamente. Ou seja, a Escócia já tinha acabado de se refazer das chamadas revoltas jacobitas, revoltas católicas contra os protestantes, e depois obviamente ainda vai ter este revés da expulsão dos povos então das terras altas, para que as mesmas fossem utilizadas para pastagens. Mas isso são contas do Rosário. Aqui temos a cidade de Inverness. Também muito bonito. Inverness, muito bonito, muito interessante. Vamos lá ver o do Kilt. Eu já não vejo. Já não vê? Estava a mudar de óculos. Mas como é mais fácil do que isso, vejo o colega. Basta fazer isto. Está bem? Como é que eu tenho que fazer? E agora? Agora vejo, como é que eu tenho que fazer? Não tem, sou eu que tenho que fazer, Dona Margarida. Não se preocupe, tá minha obrigada. Querida. Não quero que lhe falte nada. Está bem? Pronto. Obrigada. Então, de nada. Temos então a cidade de Inverness. E claro que aqui, por exemplo, nas Terras Altas, é muito habitual, vocês, sobretudo, perto de alguns povoados, ao domingo de manhã, quase que a chamar os católicos para a missa, um piper, não é? Um panpiper, não é? Um bagpiper, tocar gaita de foles, a reunir, não é? Muitas vezes a tocar ou marchas ou chamados lamentos. Eu depois vou-vos pôr uma ou outra na próxima aula para vocês ouvirem um bocadinho. Está bem? Aqui fica então o coração das Highlands, que é então o Parque Nacional das Cairngorms. Aqui fica uma das charnecas mais conhecidas e um dos altos mais conhecidos, chamadas moors, né? As charnecas são as glen e os moors são, digamos assim, as steppes
dos montes mais altos. Esta, por exemplo, fica então a paisagem de Glencoe, muito perto então de Fort William. As terras altas, então, que são a parte mais montanhosa. Mas cuidado, aqui não pensem que são montanhas muito altas, elas não ultrapassam os 1.000, 1.500 metros de altitude. Também são terras bastante baixas, se formos a classificar com algumas das nossas montanhas que temos aqui em Portugal ou por essa Europa fora. Está bem? Mas a verdade é que são nas terras altas que encontramos então o bonito Lago Lomond, que é o maior lago da Escócia. Existe até uma música muito gira, chamada mesmo Loch Lomond, que vocês podem procurar então na internet, no YouTube, que é muito gira, que fala muito de tradição e superstição escocesa. Está bem? E obviamente o Lago Ness, com o nosso simpático monstro do Lago Ness. A verdade então é que o Lago Ness não é então o único lago a descobrir. Dona Emília, a nossa amiga, tem na parte de trás, no fundo da sua imagem, este castelo. O castelo de Harcourt. Correto? Harcourt ou Harcourt. Está bem? Pronto. Estas terras estão divididas então por divisões administrativas, os chamados counties, os chamados shires. Shires é mais na Inglaterra. Aqui são counties. Está certo? Counties. Está bem? Os condados. Está bem? Os condados. Está bem? E obviamente que a densidade populacional obviamente é muito baixa. No entanto, hoje em dia é muito frequentada pelos amantes do turismo rural, nomeadamente quem gosta de fazer trekking e hiking, caminhadas pela natureza, pelos vales. Outra das joias mais importantes são da Escócia, por que não dizer do Reino Unido, é então Ben Nevis. Ben Nevis, temos muito perto, nós vimos Ben Nevis muito ao longe, quando íamos em direção a Inverness. Ben Nevis, que é a mais alta montanha do Reino Unido e que vocês podem atingir o topo a pé. Não precisam de escalar, nem de instrumentos, nem nada. O Ben Nevis é muito bonito e que vocês podem, à semelhança do Monte Kilimanjaro, na África, podem subir a Ben Nevis caminhando. São cerca de 3 horas e meia a pé. 3 horas e meia a pé. Olha então aqui, então Ben Nevis. Ben quer dizer monte em gaélico, está certo? Que é uma das línguas que se fala na Escócia. Nós temos o inglês, temos o escocês, o inglês escocês, e temos o gaélico. Claro que em britânico diz Gaelic. Está bem? O Gaelic. Então temos aqui Ben Nevis, fica então no Geoparque de Lochaber, muito perto de Fort William. A região montanhosa, que está então dividida em várias áreas, nomeadamente 6, que são Morris Speyside, North Highlands, o Parque Nacional das Cairngorms, onde se encontra então aqui o nosso simpático veado, mas também temos aqui também no Parque das Cairngorms, é onde fica a residência de férias da rainha, nomeadamente o Balmoral Estate, se quisermos dizer a Quinta de Balmoral, está bem? Quinta de Balmoral, está bem? Está correto? E foi aqui nas Cairngorms, toda esta zona, que então aconteceu no século XVII e XVIII, que houve então a tal levante jacobita que permitiu que este território se mantivesse cristão, enquanto que o restante território britânico manter-se-ia protestante. Para além disso, temos aqui algumas das paisagens das Cairngorms, que temos aqui um típico hotel, agora, um antigo castelo, agora um hotel, muito parecido com aquele que nós ficamos também alojados. Também, para a próxima semana, gostava que vocês me partilhassem mais fotografias. Temos aqui mais uma imagem das Cairngorms, o Lago Shield com o castelo
de Island Dune, e claro que estas paisagens serviram de inspiração, de prato cheio para os amantes da sétima arte e sobretudo para vários realizadores de filmes norte-americanos, e por isso é que aqui foram gravados, por exemplo, o filme Operação Skyfall, Highlander, o filme Valiant, e também o nosso célebre Harry Potter, que esteve muito em voga hoje em dia, porque a nossa amiga, a que escreveu, a J.K. Rowling, deixou cair o mito, afinal ela nunca foi visitar a livraria Lelo. Que pena para ela. Que pena para ela. Que pena para ela. Se o é dela tivesse visitado, que teria feito muito bem. Teria feito muito bem. Então, a verdade então é que nós, na próxima semana, iremos falar então do Lago Ness, não é? Saber se efetivamente o Nessie verdadeiramente existe, se existe ou não, e vamos também, obviamente... E pendurados no pescoço dele, portanto, ele existe. Diga? Olha que giro que gostei este. Tem pés e tudo como nós. Exatamente. Pendurados no pescoço dele. Eu tenho fotografias agarrada a ele. E vamos ver também, falamos um bocadinho sobre Sterling, o monumento a William Wallace, também, quem foi este William Wallace, e obviamente vamos falar também de outra grande figura, Sir Walter Scott, que foi o primeiro escritor, a escrever novelas históricas, está bem? Temos muito para falar e para viajarmos então por uma terra onde nos sentimos bem, por uma terra onde que eu já sinto saudades, não é? E que acredito que vocês também tenham sentido, porque eu acho que foi uma viagem muito bonita, muito interessante, Maravilha. sobre uma das culturas mais antigas da Europa e do mundo, está bem? Nós hoje ficamos por aqui, agradecer obviamente a quem teve a oportunidade de ver pelo Facebook esta aula, a ver se para a próxima semana iremos transmitir outra vez, a ver se afinamos melhor esta estratégia, esta aplicação, para nós então podermos utilizar isto como uma ferramenta do futuro. Sabem como é que se diz? Tem só uns segundinhos de atraso em relação ao... Isso é natural, tem a ver com latência. Tem a ver com latência. Olha, Sabem como é que nós fazemos um brinde na Escócia? Como é que dizemos à nossa? Ou saúde? Diz-se Slangevar. 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 Então, para vocês, muita saúde. Slangevar com whisky ou sem ser com whisky. Está bem? Meus amigos, saúde e paz. Espero que tenham gostado.